Então, agora de forma oficial, muito bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer recebê-los no nosso encontro de psicanálise da SIG, hoje com uma alegria adicional por receber a psicanalista Simone Peterson, a quem admiro muitíssimo pelo trabalho e que ao longo dos últimos anos de convívio, tenho o prazer e o privilégio de poder dizer que é uma amiga muito querida, né, que a profissão e a psicanálise foi me dando ao longo dos anos. A Simone, ela é professora da UFRJ, membro do EBEP, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Simone, um prazer enorme te ter realmente com a gente. Nós vamos trabalhar hoje da seguinte forma. Tu tens em torno de 40 minutos, 1 hora, para fazer a tua exposição, e o tempo seguinte até a 1 hora, teremos em torno de 30, então 40 minutos, para conversarmos entre todos. Após o término da fala da Simone, estarão abertas as inscrições para perguntas que podem ser feitas tanto pelo chat quanto oralmente. Então, sem mais delongas, Simone, passo a palavra para ti, que vai abordar, então, hoje o tema psicanálise e contemporaneidade no terreno das sexualidades. Seja bem-vinda, a palavra está contigo. Muito obrigada, minha querida amiga Débora, minha colega de trabalho, de encontros. É sempre muito bom estar contigo. Queria muito agradecer, então, esse convite para esse papo de hoje, essa interlocução com a SIG. E agradecer a todos e a todas, dar um bom dia a todos e a todas. Também, então, sem mais delongas, eu vou dar início ao que eu organizei, preparei para esse nosso encontro de hoje. Esse título eu dei para a Débora já há algum tempo, porque ele abrange uma vertente do meu trabalho, um eixo do meu trabalho, e apenas assim, nos últimos dias, é que eu consegui recortar um pouco melhor sobre o que eu falaria e vou falar com vocês hoje, sobre o que eu gostaria de conversar. Na verdade, tem uma questão que vem me acompanhando já há bastante tempo, com a qual eu venho trabalhando, me batendo, que é a questão do que se denomina a diferença sexual. E, particularmente, a questão de como o discurso psicanalítico aborda a questão da diferença sexual. Mais precisamente, algo com o que eu tenho me debatido, particularmente, principalmente, no contexto da teorização lacaniana, é a questão do binarismo sexual. Tá? Então, por um lado, é disso que eu pretendo estar tratando hoje, conversar sobre com vocês hoje, e, ao mesmo tempo, tem um autor com o qual eu venho trabalhando já há algum tempo, acompanhando as publicações, e já há bastante tempo, bem encantada desde que me deparei com as primeiras publicações, que é o Paul B. Preciado. Então, o que eu pretendo trazer hoje? Primeiro, trazer particularmente o discurso que Preciado fez
na Escola da Causa Freudiana, em Paris, no final de 2019, e a partir daí trazer as questões com as quais eu venho me debatendo, que eu venho pensando. Então, assim, provavelmente, eu não tenho muita ideia assim, do tempo, eu estou trazendo para vocês algo nada pronto, é muito mais um material de trabalho, para que depois a gente possa conversar. Gente, dá só um minuto que eu vou fechar aqui o meu WhatsApp, porque senão fica entrando e eu fico me enrolando. Só um minutinho agora. Como é que eu faço? Estou na tela cheia. Vou tirar aqui o WhatsApp. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Sou só eu que não a escuto, ficou muito baixo para mim. Eu também não estou escutando. Eu também não. Acho que a Simone, depois que se achar para poder compartilhar a tela, retoma o volume, está mais afastadinho. Tá bem. Mais... Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. É porque eu fui tirar o WhatsApp que estava entrando aqui, estavam as mensagens entrando, e aí eu me enrolei um pouco, mas eu acho que agora vai dar tudo certo. Então, como eu estava falando, eu vou trazer para vocês muito mais um material de trabalho do que algo pronto, muito mais questões minhas do que propriamente respostas, e assim, muito mais um laboratório do que propriamente um resultado. Tá? Provavelmente também vou começar de uma forma bem organizada, porque eu consegui começar a organizar o início da minha fala, e depois provavelmente vai ficar um material mais aberto, mais improvisado. Na verdade, eu vou começar trazendo para vocês a fala do Preciado, na Escola da Causa Freudiana, me remetendo bastante ao texto dele, depois trazendo alguns trechos de outras publicações, tá? E a partir daí que eu vou buscar trazer a minha questão. Tá? Então, eu vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês, tá? E aí eu sigo, então, a minha fala. Ok. Eu vou só fazer mais uma coisa, porque aqui eu não consigo ver a tela inteira. Eu vou entrar, ok. Então, esse primeiro slide aqui, né, eu indico para vocês a partir de onde eu vou falar. Eu vou falar dessa conferência que o Preciado fez em novembro de 2019, na 49ª jornada da Escola da Causa Freudiana, jornada que aconteceu em Paris e que teve por título As Mulheres na Psicanálise. O Preciado é convidado para fazer uma conferência nessa jornada, faz a conferência, e essa conferência provocou um grande tumulto, e
as mais fortes reações, sobretudo reações contrárias, reações defensivas, já que Preciado foi bastante crítico com relação ao discurso e à prática psicanalíticas na atualidade, no que concerne à questão da sexualidade. Esse discurso feito por Preciado e que não chegou ao fim, que foi interrompido antes de chegar ao fim, foi publicado pela editora Grasset em junho de 2020 e o livro tem por título Eu Sou um Monstro que Lhes Fala, Relatório para uma Academia de Psicanalistas. Nessa publicação, a gente encontra uma versão completa e ampliada desta conferência, que não pôde ser inteiramente pronunciada em 2019, na ocasião da jornada. Então, a conferência, o livro, tem por título Eu Sou um Monstro que Lhes Fala, Relatório para uma Academia de Psicanalistas. No livro, a gente encontra, no início, esse subtítulo, Discurso de um homem trans, de um corpo não binário, diante da escola da causa freudiana na França. Eu não sei qual é a familiaridade de quem está aqui hoje nessa conversa com Paul Preciado e com esse discurso que teve bastante repercussão, que circulou pelas redes sociais, mas que ainda, esse autor ainda não é tão conhecido dentro do meio psicanalítico. Então, não sabendo muito qual era a familiaridade de vocês, e também porque quando eu pego o texto, eu fico tão impressionada com a força das palavras, eu estou trazendo ele bastante literalmente e trazendo essas informações históricas para situar vocês que estão aqui me ouvindo. Paul Preciado é um teórico, um filósofo, em alguns momentos se apresenta como um filósofo transfeminista, tem três livros publicados aqui no Brasil, Manifesto Transsexual, Testo Junk e Um Apartamento em Urano. Eu conheci Paul Preciado lendo o seu primeiro livro, que foi publicado aqui, Manifesto Transsexual. Paul Preciado assinava como Beatriz Preciado. Paul Preciado passou por um processo que está descrito, relatado no livro Testo Junk, um processo de modificação corporal e, ao mesmo tempo, recentemente, não sei dizer exatamente, precisar exatamente, historicamente, cronologicamente, Beatriz Preciado passou a assinar Paul B. Preciado. Então, passou por uma mudança de aparência corporal, passou por uma mudança de nome e relatou, mais do que relatou, acho que essa palavra não é uma palavra boa, eu diria escreveu, para além de uma escrita no seu corpo, uma escrita no papel deste processo.
Paul Preciado passa por um ensaio. O termo em francês, essai, dá conta de um experimento científico. Paul Preciado se faz a cobaia de um experimento científico. Paul Preciado se propõe a ser a cobaia desse experimento científico. Ao mesmo tempo, Paul Preciado faz um ensaio. Aí o termo em português é melhor. Um ensaio, poderíamos dizer, um ensaio teatral, um ensaio espetacular. Paul Preciado faz de seu corpo a cena de um espetáculo teatral, um espetáculo com toda a dimensão do que a gente pode compreender como espetáculo, no sentido que Guy Debord deu a essa noção. O espetáculo também num sentido espetacular, se faz, sim, Paul Preciado, de forma nada ingênua, se oferece como um espetáculo midiático, e, ao mesmo tempo, Paul Preciado escreve as transformações moléculo-conceituais pelos quais passa ao longo do período em que injetou testosterona no seu corpo, produzindo como ele vai falar, uma revolução moléculo-conceitual, uma revolução de dentro para fora. Tá? Eu disse a vocês que eu ia me deter nesse pronunciamento, nessa fala acontecimento, nessa fala performativa. Paul Preciado é um autor que se insere numa linha de pensamento da qual Judith Butler, é um pensador bastante importante e onde a noção de performance é uma noção fundamental. Então, podemos dizer que essa fala é uma fala performativa, uma fala acontecimento, é uma fala que não simplesmente descreve uma experiência, mas que se propõe a produzir uma experiência, se propõe a produzir uma transformação. Então, não é uma fala descritiva. Por isso, eu própria, antes, quando falei de relato, eu disse que esse termo não era muito adequado. Não se trata de um relato, se trata de uma performance. Então, tendo feito essa localização histórica muito superficial, e ao mesmo tempo que se propôs a ser ampla, eu mergulho nessa performance, nessa fala, nesse acontecimento, nesse discurso de um homem trans, de um corpo não binário, diante da escola, da causa freudiana na França, discurso que, lembro, aconteceu em novembro de 2019, numa conferência na jornada da Escola da Causa Freudiana, jornada que teve por título As Mulheres na Psicanálise, e fala que produziu fortes reações contrárias. Lembro, então, em junho de 2020,
essa fala foi publicada, essa publicação ainda não foi traduzida e publicada no Brasil, foi publicada na França. Ok. Essa fala produziu, como eu já disse, um amplo número de reações e de reações bastante apaixonadas e principalmente reativas. Algumas falas se colocaram apaixonadamente a favor de receber, de acolher o que Paul Preciado nos ofereceu como crítica e como convite. Convite para a psicanálise se repensar, para a psicanálise repensar alguns de seus conceitos fundamentais, mas a recepção acolhedora foi fortemente minoritária frente a uma recepção reativa, uma recepção defensiva. Uma recepção reativa às críticas de Preciado e que procuraram, e aqui eu volto para os slides, e que procuraram, sobretudo, defender Freud e Lacan, dizendo que a revolução proposta por Freud, que a revolução proposta por Preciado já estaria contida em Freud e Lacan, principalmente em Lacan, e que o patriarcalismo que Preciado acusa estar presente na psicanálise, o patriarcalismo, o que Butler vai chamar de heterossexualidade compulsória, o essencialismo sexual, a cumplicidade da psicanálise com não fugiu a palavra aqui, daqui a pouco chega a palavra, Bom, de qualquer forma, que as críticas que Preciado faz à psicanálise, como eu coloquei aqui, eu estou tentando me lembrar aqui da palavra que me fugiu, e voltou. As críticas que Preciado faz ao patriarcalismo, ao essencialismo, à cumplicidade da psicanálise com uma epistemologia da diferença sexual, epistemologia que hoje se encontraria em decadência, vários psicanalistas tendo ouvido ou tido conhecimento das críticas que Preciado fez à presença ou à cumplicidade da psicanálise com estes elementos, se levantaram para dizer o quê? Que estes elementos estariam presentes apenas indo agora para os slides, autores que teriam se desviado do verdadeiro caminho traçado pelos pais da psicanálise, Freud e Lacan. Ou seja, várias vozes se levantaram para dizer as críticas que Preciado faz à psicanálise não valem para o verdadeiro discurso de Freud, principalmente de Lacan. Ele vale, sim, para aqueles que teriam se desviado do verdadeiro caminho freudiano e lacaniano.
Bom, esse tipo de defesa, esse tipo de reação às críticas feitas à psicanálise, nós sabemos que não é novo, que ele já aconteceu em vários momentos, com as críticas que Foucault fez à psicanálise, com as críticas que Deleuze e Guattari fizeram à psicanálise, e novamente esse tipo de defesa surge diante das críticas que Preciado faz à psicanálise. Meu objetivo aqui, meu objetivo quando eu leio Preciado, quando eu leio Butler, mais particularmente quando eu leio Preciado, e quando eu leio esta fala de psicanálise que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. Não é defender Freud e Lacan, não é tomar todas as críticas que Preciado faz como críticas pertinentes ou não pertinentes, mas sim a partir deste discurso, a partir do que Preciado nos traz aqui, assim como do que Preciado nos traz em vários outros textos, em várias outras comunicações, assim como Butler, assim como vários outros autores. O que é que me parece pertinente? O que eu estou buscando fazer? Sigo aqui nos slides, empreender uma leitura histórica de Freud e Lacan e situá-lo dentro do contexto patriarcal no qual ambos se inserem, ambos se inseriram, no qual estes autores se inseriram, Freud e Lacan, suas teorias se inseriram, e estou buscando fazer, junto, evidentemente, com vários outros psicanalistas que estão buscando fazer hoje, buscando fazer da mesma forma que Lacan empreendeu, junto com a ajuda do estruturalismo, Lacan empreendeu uma leitura crítica de Freud, na qual ele próprio denuncia o mito freudiano do Édipo e vai pensar um mais além do Édipo. Me parece importante nós hoje, com a ajuda do pensamento queer ou do pensamento transfeminista, empreendermos uma releitura de Lacan. Talvez denunciando os mitos de Lacan. E talvez denunciando o mito do binarismo sexual, ao qual estaria preso Lacan. Da mesma forma, então, que Lacan pôde, sem muitos problemas, dizer isso aqui de Freud podemos jogar fora. Isso aqui não nos serve. E da mesma forma que, com a ajuda de uma corrente de pensamento extremamente forte em seu tempo, que foi o estruturalismo, ele pôde empreender uma releitura de Freud que protegesse, de uma certa forma, o pensamento freudiano da apreensão normativa, da leitura, das leituras normativas que estavam aprisionando o pensamento de Freud, me parece que hoje é pertinente empreendermos uma releitura de Lacan. Como um autor que, na sequência de Freud, e principalmente no seu último ensino, se detém sobre a questão da sexualidade, do que ele vai chamar de sexuação, que vai buscar pensar
Em outros termos, a questão da divisão dos seres falantes entre homens e mulheres. A partir de 1970, a partir do final da década de 60, 69, e ao longo dos anos 70, Lacan vai se deter fortemente nessa questão. Eu vim me detendo no estudo de Lacan nos últimos tempos, sobretudo nesse período, na questão do que ele vai chamar de sexuação, na questão da bipartição dos seres falantes, nesses dois termos, homens e mulheres. E o que eu fui encontrando o tempo todo? A questão problemática da diferença sexual. O que o tempo todo eu vim me deparando? A questão do binarismo, que é o que os autores do chamado movimento do pensamento queer hoje vêm principalmente denunciar. A violência de um sistema binário, a violência de um paradigma binário que torna impossível ou coloca num lugar mesmo de loucura ou de impossibilidade ou de exclusão os sujeitos que não inscrevem o seu corpo numa nomeação submetida ao binarismo, submetida a uma concepção em que ou se é isto ou se é aquilo. Ou me coloco de um lado ou me coloco do outro. Falando de uma forma muito ampla, tá? Questão a qual eu vou voltar depois desse passeio por Preciado, e que eu pensei, sobretudo, da gente voltar juntos, juntas, juntas, e que é a questão do ou. Uma das formulações célebres de Lacan, eu estou trabalhando principalmente a partir do discurso lacaniano, é que a entrada do sujeito no universo simbólico implica a submissão ao ou, a bolsa ou a vida, ou homem ou mulher. Quando Lacan vai pensar as fórmulas da sexuação, e que ele coloca que, de um lado, temos o lado dito homem e o lado dito mulher, e que ele coloca que qualquer um, independentemente de sua anatomia, pode se colocar seja de um lado, seja de outro. O fato é que só há dois lados. E que ou se coloca de um lado
ou se coloca de outro lado. Há uma outra opção, não se colocar nem de um lado, nem de outro lado. Essa outra opção é a psicose. O fato é que constituirmos-nos como sujeito implicaria neste ou um lado ou o outro, não podendo se passar de um lado ao outro, e um lado, que é o lado todo fálico, é o lado dito homem. O lado não todo fálico é o lado dito mulher. Por mais que o lado dito mulher é o lado não todo fálico, em que poderíamos dizer há uma liberdade de identificar-se como um significante de forma não toda, diferentemente do outro lado, em que a identificação com o significante se dá de forma toda. É inegável que, de um lado, é o lado dito homem, do outro lado, é o lado dito mulher. Então, eu vejo vários problemas aí. Realmente, problemas. Não estou fazendo crítica alguma. Estou dizendo que eu encontrei esses problemas. Primeiro, o problema de ou isto ou aquilo. Segundo, o problema da identificação de um lado com o lado dito homem e o outro lado com o lado dito mulher. Por exemplo, poderíamos pensar, e essa eu já estou indicando para vocês uma possibilidade que eu penso, de um lado que Lacan, lado esquerdo, lado que Lacan coloca como sendo o lado dito homem, poderia ser o lado dito homem, mulher, trans, não binário, e o outro lado como o resto. Lacan não faz isso. Lacan coloca de um lado o homem, do outro lado a mulher. Mesmo que ele descolhe da anatomia, mesmo que ele descolhe estes dois lados da anatomia, ele não se descola destes dois termos. Ok. Estou colocando para vocês quais são os meus problemas. Será que a psicanálise é necessariamente tributária de um pensamento binário? Será que recusar o binarismo, este binarismo, implica em romper um paradigma psicanalítico? É possível relermos Lacan de uma forma não binária? Um autor que, particularmente, eu gosto muito, que é Slavoj Žižek, depois eu posso voltar a ele, me parece dizer que não. Que, segundo Lacan, digo, nos termos de Žižek, segundo Lacan, não escapamos do binarismo. Segundo Lacan,
sexuar-se implica no ou isto, ou aquilo. Implica num antagonismo binário do qual nós não conseguimos escapar. Então, a psicanálise, em última instância, nos apontaria para o fato de que, por mais que multipliquemos todas as nomeações sexuais para os nossos corpos, por mais que multipliquemos que seja infinito as nomeações sexuais dos nossos corpos, não escaparemos de um antagonismo binário constitutivo. Então, para mim, em última instância, eu venho lidando com esta questão. Questão que vai me remeter, e aí eu, depois de fazer isso, eu volto lá para o Preciado, porque vai me remeter num sentido muito amplo para a questão que se encontra no fundamento do pensamento ocidental, que é a questão, que é o que está no princípio do ser, que me parece que é a questão da sexuação. Me remeto para as duas respostas paradigmáticas que se encontram no início do pensamento ocidental, no início do que chamamos de filosofia, me remete para duas respostas absolutamente distintas, que são as respostas de Parmênides e de Heráclito. Heráclito diz, no princípio, não há o ser. Há o movimento, há a passagem do ser ao não ser, do não ser ao ser. No princípio está a passagem, está o dever. Quando eu digo eu sou, por exemplo, eu sou mulher ou eu sou homem, eu capturei, eu congelei um momento do meu ser. Parmênides vai colocar, isto é uma loucura, isto é um absurdo. Não posso dizer que no princípio do ser há a passagem do ser ao não ser. O ser é, o não ser não é. E tudo que fugir disto é erro, é loucura. Me parece que Preciado recupera, em última instância, o pensamento de Heráclito e nos diz: eu posso ser e não ser. Em última instância, eu me pergunto, é possível, a partir de Preciado, a partir de Heráclito, reler Lacan e pensarmos a sexuação com Lacan, mas em novos termos? Ou, vou falar de um jeito assim, meio perigoso, muito rápido, muito coloquial, e talvez perigoso mesmo. Ou será que se trata de jogar fora?
de jogar fora essas formulações e de dizer elas não nos servem. Elas não nos ajudam. É claro que se eu estou me batendo há tanto tempo com essas formulações é porque eu acho que elas não... A mim, elas não pareceram ainda formulações para se jogar fora. Mas, enfim, fui aqui para um domínio muito, muito vasto, muito geral. Quero voltar, então, para o meu objetivo, me deter sobre a questão da diferença sexual e hoje fazer isso a partir dessa fala de Preciado. Então, vou trazer a fala, tá? Bem literalmente. Simone, só para tu te organizar, 10 minutos, mais ou menos, tá? Eita, 10 minutos que eu tenho? Eita. Para a gente poder conversar. Tá, eu vou correr muito, tá? Eu vou, na verdade, o que eu pensava em trazer no final, eu acabei trazendo em grande medida no início, tá? Então, eu vou trazer Preciado agora. Acho que em 10 minutos eu consigo. Preciado abre sua fala com a seguinte saudação. Como eu disse para vocês, Preciado foi performativo, tá? E eu acho que daqui para frente eu vou ser mais performativa do que teórica, tá? Trazendo realmente suas falas. Então, Preciado diz: bom dia, queridas damas, queridos cavalheiros da Escola de Psicanálise da França, damas e cavalheiros da Escola da Causa Freudiana. E não sei se vale a pena que se diga também bom dia a todos aqueles que não são nem damas nem cavalheiros. Porque creio que não há entre vocês alguém que haja renunciado legal e publicamente à diferença sexual e que tenha sido aceito como psicanalista. Ai, gente, desculpa. E que tenha sido aceito como psicanalista depois de haver conseguido exitosamente o passe. Se existe, permitam-me enviar a esse mutante imediatamente a saudação mais calorosa. Então, Preciado abre sua fala com essa saudação e depois indica que vai falar para esta academia de psicanalistas da mesma forma que Pedro Vermelho, personagem de Kafka, num texto chamado, deixa eu achar aqui que eu tenho ele, Relatório para uma Academia. Nesse texto de Kafka, o macaco Pedro Vermelho, macaco que foi achado, capturado numa expedição, levado para a Europa, aprendido a linguagem dos humanos, se transformado em um humano. Esse macaco, macaco de Kafka, ele se dirige a uma academia de científicos que buscam escutar do macaco a sua fala sobre essa transformação. Esse é um texto de Kafka. Preciado recorre a esse texto de Kafka e diz que vai se dirigir à academia dos psicanalistas da mesma forma que Pedro Vermelho se dirigiu à academia de cientistas. Então, eu vou ler esse trecho aqui de Preciado. Débora, quando me faltar 5 minutos, você me avisa, por favor. Eu com certeza não vou conseguir ler todos os trechos que eu queria, mas no tempo que eu tenho aqui, eu vou aproveitando para ler esses trechos. Então,
Como o macaco Pedro Vermelho se dirigiu à Academia de Científicos, me dirijo hoje a vocês, acadêmicos de psicanálise, desde minha jaula de homem transexual. Meu corpo, marcado pelo discurso médico e jurídico como transexual, caracterizado na maior parte de vossos diagnósticos psicanalíticos como sujeito de uma metamorfose impossível, estando, segundo a maior parte de suas teorias, mais além da neurose, na borda ou inclusive no interior da psicose, me dirijo a vocês como um macaco humano de uma nova era. Eu, enquanto corpo trans, enquanto corpo não binário, estou aqui, aprendi como Pedro Vermelho a linguagem do patriarcado colonial, vossa linguagem, e estou aqui para dirigir-me a vocês. Ok, a partir daí, Preciado faz uma série de críticas ao discurso e à prática psicanalíticos, começando por uma crítica ao próprio tema do colóquio, um colóquio sobre as mulheres em psicanálise. Vou ler, então, aqui para vocês o que Preciado coloca a esse respeito. Dirão que eu recorro a um conto kafkiano para começar a falar-lhes, mas vosso colóquio me parece mais próximo da época do autor de A Metamorfose do que da nossa. Não tenho, já verão, grande coisa que dizer sobre as mulheres em psicanálise. Da mesma forma que Pedro Vermelho diz para os cientistas que não tem muito a dizer sobre a vida dele de macaco, mas que eu também sou, como Pedro Vermelho, um fugitivo, que eu também fui, um dia, uma mulher em psicanálise, que me atribuíram um sexo feminino e, como macaco mutante, também saí dessa jaula apertada. Talvez para entrar em outra jaula, mas ao menos dessa vez por meus próprios pés. Falo-lhes hoje desde essa jaula, eleita e desenhada, do homem trans, do corpo de gênero não binário. Então, a primeira crítica, justamente, é o próprio tema do colóquio. Em segundo lugar, a crítica é feita à cumplicidade da psicanálise com o regime da diferença sexual, com a epistemologia binária e hierárquica, epistemologia com a qual trabalharia a psicanálise, com esse regime que produz e legitima o patriarcado heterocolonial, que teria sido cristalizado na segunda metade do século XIX, mas que, e a partir daí Preciado vai começar a falar disso, estaria em crise desde 1940 por conta de uma série de movimentos sociais e descobertas científicas. Então, a tese que Preciado vai sustentar é que a psicanálise mantém uma cumplicidade com a epistemologia da diferença sexual heteronormativa e Preciado, então, não apenas indica que
essa epistemologia se encontra em crise, mas que uma nova epistemologia, um novo regime, vem se construindo desde 1940 e que, no seu discurso, Preciado nos convida a participar desta promessa, participar de uma nova epistemologia que está em curso. Então, Preciado coloca: a epistemologia da diferença sexual está em mutação. A violência epistemológica da diferença sexual está em trânsito de mudar e vai ceder lugar, provavelmente durante os próximos 10 ou 20 anos, a uma nova epistemologia. Problema que Preciado encontra: não há tentativa na psicanálise freudiana de superar essa epistemologia, mas sim de inventar uma tecnologia, um conjunto de práticas discursivas e terapêuticas que permitam normalizar as posições de homens e mulheres e suas identificações sexuais e coloniais dominantes. Normalização que teria um custo, que é o custo da angústia, da melancolia, da depressão. Eu vou querer, então, eu pulei vários momentos, tá? Como vocês estão percebendo aqui, mas eu queria concluir lendo para vocês dois trechos com os quais Preciado termina a sua comunicação. Na verdade, um trecho que se encontra... Nesse contexto de transição epistêmica, honoráveis membros da Academia de Psicanálise da França e da Escola da Causa Freudiana, vocês têm uma enorme responsabilidade. Vocês têm e têm que saber de que lado querem colocar-se. Se querem permanecer do lado desse discurso patriarcal e colonial e reafirmar a universalidade da diferença sexual e da reprodução sexual heterossexual, ou entrar conosco, os mutantes deste mundo, em um processo crítico de invenção de outras formas de subjetividade política. Vocês não podem recorrer a cada vez aos textos de Freud e de Lacan como se esses textos tivessem um valor universal, não situado historicamente. Como se esse texto não tivesse sido escrito no interior dessa epistemologia patriarcal da diferença sexual. Fazer de Freud e de Lacan a lei é também absurdo, como pedir a Galileu que retornasse aos textos de Ptolomeu ou a Einstein para seguir pensando desde a física de Aristóteles. Continuar praticando a psicanálise utilizando a noção de diferença sexual e com instrumentos críticos como o complexo de Édipo seria hoje tão aberrante como pretender continuar navegando no universo com um mapa geocêntrico, tolemaico, ou controlar as mudanças climáticas, ou afirmar que a Terra é plana. Hoje, meus queridos amigos psicanalistas, é mais importante escutar os corpos excluídos pelo regime patriarcal colonial que reler Freud e Lacan. Não se refugiem nos pais da psicanálise. Vossa obrigação política é cuidar das crianças, não a de legitimar a violência dos pais. Talvez somente esse processo de transformação, por mais terrível e desmantelador que pareça,
mereça hoje de novo chamar-se psicanálise. Eu termino, então, com essas palavras de Preciado para a gente poder conversar. Obrigada, Simone. Tu pode nos compartilhar a tua tela, por favor?